o nome esquecido da criação. A escuridão paira sobre os primeiros dias da terra. Antes mesmo da queda, antes da serpente, antes do Éden florescer em silêncio. Havia outra história. Uma história que muitos preferiram enterrar. Seu nome, Lilith. A Bíblia, em sua forma tradicional, pouco fala sobre ela. Mas há ecos, há vestígios. E onde há fumaça pode haver fogo, ou algo muito mais antigo. Nos textos rabínicos, especialmente no alfabeto de Ben Sira, Lilith é descrita como a primeira esposa de Adão. Diferente de Eva, que teria sido criada da costela do homem, Lilith surgiu do mesmo pó. Igualmente, e é aí que tudo começa a desmoronar. Lilith não aceitava ser submissa. Queria igualdade. Rejeitou deitar-se abaixo de Adão. Questionou, debateu e por isso foi amaldiçoada. Dizem que em um rompante, ela pronunciou o nome impronunciável de Deus e sumiu. Mas para onde foi? O que se tornou? E por que seu nome virou sinônimo de medo e rebeldia nos séculos seguintes? O silêncio da tradição cristã esconde uma verdade mais sombria. Lilith pode ter sido banida, não por ser má, mas por ser livre. Textos perdidos e o alfabeto de Ben Sira. O alfabeto de Ben Sira não está na Bíblia, mas circulava entre os judeus do século 8 a X. Um texto satírico, um aviso velado, ou uma memória proibida. Ali, Lilith é claramente apresentada como a primeira companheira de Adão. O conflito entre eles não é físico, mas ideológico. Ela queria igualdade, ele obediência, e o Criador teria escolhido o lado da ordem. Após fugir, Deus envia 3 anjos para trazê-la de volta. Os nomes desses anjos, Senoi, San-Senoi e Semangeloth, aparecem em amuletos de proteção infantil por séculos, como se Lilith representasse uma ameaça real aos recém-nascidos. Quando ela recusa o retorno, os anjos a amaldiçoam. 100 de seus filhos morreriam todos os dias. Em retaliação, Lilith jura atacar crianças humanas, especialmente os bebês recém-nascidos. Mito, simbolismo ou um aviso sobre os perigos da rebelião. Feminina em uma cultura dominada pelo patriarcado? As linhas desse texto são mais do que folclore. São uma ferida aberta na mitologia da criação. A demonização de Lilith. Com o passar dos séculos, a imagem de Lilith foi se transformando. De mulher livre, ela virou um demônio. Nos textos da Cabala, como o Zohar, Lilith é associada à luxúria, à tentação e à destruição. Passa a ser esposa de Samael, o anjo da morte. Juntos, eles reinam sobre a esfera da impureza, das sombras e dos desejos proibidos. A Igreja adotou essa narrativa, talvez como uma forma de controlar o feminino selvagem e indomável. Mulheres que ousavam ser livres, que desafiavam normas, que falavam demais ou recusavam o casamento, eram chamadas de filhas de Lilith. Ela se torna a noite personificada, a mulher sedutora, perigosa, a mãe dos súcubos, a que visita homens durante o sono e os corrompe. Mas por que tamanha aversão? Será que o medo de Lilith é, na verdade, o medo do poder feminino não controlado? Lilith nas culturas antigas. Muito antes dos textos judeus, já existiam figuras semelhantes a Lilith. Na mitologia suméria encontramos Lilitu, um espírito do vento, associado à morte infantil e à sedução. Nos textos acádicos e assírios, há referências a demônios femininos que vagam à noite, especialmente perigosos para homens e bebês. É possível que essas figuras tenham sido assimiladas pela tradição hebraica e fundidas em uma só, Lilith. Na Mesopotâmia, ela era invocada ou repelida em feitiços de proteção. Era conhecida como uma entidade real, temida. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Lilith surgiu no imaginário judaico como um mito original, ou como uma adaptação de mitos muito mais antigos. Ela seria uma deusa antiga, demonizada pelos novos sistemas religiosos? Ou um símbolo dos medos ancestrais em relação ao feminino? Lilith e Eva, 2 faces do feminino. Ao compararmos Lilith e Eva, revelamos mais do que apenas 2 mulheres. Revelamos 2 arquétipos. Eva submissa, obediente, criada da costela, símbolo da mulher ideal aos olhos do patriarcado. Lilith rebelde, questionadora, criada do mesmo pó, símbolo da liberdade feminina, da igualdade. Na tradição judaica mais conservadora, Eva é exaltada enquanto Lilith é execrada. Mas nas correntes mais místicas e gnósticas, Lilith ganha uma nova leitura. Para alguns,
Ela é a guardiã dos mistérios ocultos. Uma deusa negra, associada à lua nova, à magia e ao inconsciente. Eva caiu por ser enganada. Lilith por desafiar. 2 histórias, 2 destinos e uma só pergunta. O que realmente assustava os antigos? A desobediência ou o poder? Lilith na Idade Média, entre bruxas e heresias. Na Europa medieval, Lilith volta com força, mas não com nome. Agora ela é a bruxa. Com o avanço da Igreja e a perseguição ao paganismo, qualquer traço de saber feminino, poder natural ou rituais antigos, era visto como heresia. E o arquétipo de Lilith se funde à figura das bruxas, mulheres que conheciam ervas, que faziam partos, que falavam com a lua, que tinham sonhos estranhos ou desejos próprios. Todas, de alguma forma, eram Lilith. Nessa época surgem inúmeras lendas de súcubos, entidades femininas que seduzem homens durante o sono e os drenam, todas inspiradas na Lilith original. Ela era a noite, a luxúria, o perigo, a mulher que não precisava de homem para existir. Amuletos medievais, orações bizarras e até exorcismos eram usados para proteger casas, especialmente quartos, da presença de Lilith. Mas ao tentar apagá-la, os inquisidores apenas fortaleceram sua lenda. Lilith virou símbolo das mulheres que recusavam se calar, que escolhiam seus caminhos, e por isso foram queimadas. Lilith no ocultismo moderno. Com o renascimento do esoterismo no século XIX e XX, Lilith retorna como um símbolo de poder e mistério. Magos, ocultistas e autores ligados à magia cerimonial, como Aleister Crowley, exploraram arquétipos femininos obscuros. Lilith era uma dessas forças. Não mais um demônio, mas um poder feminino arquetípico. Na astrologia moderna, Lilith é representada como o ponto negro da lua. A lua negra de Lilith, símbolo dos desejos reprimidos, do inconsciente selvagem, da autonomia feminina. Em rituais mágicos, Lilith é invocada não para o mal, mas para trazer libertação, autoconhecimento e quebrar correntes impostas por dogmas sociais. Grupos neopagãos e feministas místicas começaram a reverter sua imagem. Ao invés de vê-la como um ser demoníaco, passaram a venerá-la como uma deusa esquecida, senhora da sombra, da sexualidade livre e da justiça oculta. Mas essa reinterpretação não é aceita por todos. Para muitos religiosos, invocar Lilith é flertar com o perigo. Ela continua sendo para eles a inimiga original, a portadora da queda. Lilith hoje é campo de batalha entre fé, magia e identidade. Lilith e o feminismo, a redenção simbólica. Nos séculos XX e XXI, com o avanço do feminismo, Lilith se tornou um ícone da resistência feminina. Ela é a mulher que disse não, que escolheu a liberdade mesmo sendo punida, que preferiu o exílio a uma vida de submissão. Movimentos feministas, especialmente os de vertente espiritual ou artística, passaram a adotar Lilith como símbolo de empoderamento, força e independência. Livros, músicas, filmes e até séries abordam a personagem sob nova luz. De vilã ela passa a heroína incompreendida, mas isso causa polêmica. Críticos religiosos a acusam de ser uma forma disfarçada de satanismo, um convite à rebelião contra a ordem divina. Lilith, mais uma vez, está no centro de um embate ideológico: submissão ou liberdade, tradição ou ruptura, inferno ou autonomia. E talvez seja exatamente isso que sempre a tornou tão poderosa. Ela não se encaixa, nem no céu nem no inferno. Ela é o meio, a fronteira, o abismo. E é nesse abismo que muitos preferem não olhar. Lilith, mito, realidade ou reflexo da alma humana? No final, quem foi Lilith? Uma mulher real apagada pela história? Um mito construído para justificar o medo do feminino? Um demônio? Uma deusa caída? Ou apenas um espelho daquilo que a humanidade teme ver? A verdade é que Lilith continua viva, não em carne, mas em ideias. Ela está na literatura, nas canções, nos debates religiosos, nas obras de arte e, principalmente, nas sombras da consciência coletiva. Sua história não é apenas sobre Adão e uma esposa esquecida. É sobre poder, sobre quem define o bem e o mal, sobre a linha tênue entre rebeldia e liberdade. Lilith talvez nunca tenha existido como pessoa, mas como símbolo ela é imortal. E no fim das contas, isso é mais perigoso do que qualquer demônio, porque símbolos não morrem. Eles se multiplicam e vivem onde menos esperamos, dentro de nós,